Bom dia, meus queridos irmãos, que a graça e a paz, nosso bom Deus, esteja com cada um de nós aqui nessa noite. É manhã ainda, gente. Nesta manhã, e que Deus nos abençoe muito. Para nós é uma alegria estar com os irmãos. Para mim é uma alegria poder estar aqui de volta na IPPI, poder compartilhar da palavra do Senhor nesta série de estudos. O problema de ser o último é que não acompanhamos os que vieram antes e o que foi dito. Então a gente sempre corre o risco de dizer algo que já foi dito, de ser pedante, ser maçante, e eu prometo não fazê-lo. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer, como já disse mais uma vez, o convite e rogar a Deus que abençoe ricamente a IPPI nos seus 30 anos, que o Senhor possa renovar os irmãos, fortalecer a fé, encorajar as ações e que esta igreja possa continuar pregando o Evangelho do Senhor nessa cidade, sendo um modelo para nós, enquanto igreja também, e que possamos caminhar juntos nesta obra que o Senhor tem nos delegado. Você já está vendo a projeção aí, a nossa temática, ou a temática de vocês ao longo desse período de estudos foi uma igreja que dá frutos, a história da igreja dos apóstolos até os dias de hoje. E eu gostaria de falar sobre uma personagem da história da igreja que tem muito a ver conosco, mas que possivelmente seja, dentre os reformadores, um dos menos conhecidos no contexto do Brasil e talvez um dos primeiros cristãos a sofrer daquilo que hoje nós chamamos de cancelamento. E aí vocês vão entender por quê daqui a pouco. Mas antes de entrarmos na história de John Knox, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, e eu quero ler com você o Salmo 78, verso 3 ao verso de número 8. Livro dos Salmos, Salmo 78, verso 3 ao verso 8. Mesmo assentados como os irmãos estão, eu quero convidar você a ler comigo esse texto de forma responsiva. Eu leio os versos ímpares e os irmãos os pares. Diz assim a palavra do Senhor: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos a toda geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda não nasceram, se levantassem por sua vez e se referissem aos seus descendentes. para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, cremos que ela é viva e eficaz, cremos que ela fala ao nosso coração. E ainda, ó Deus, que nossa caminhada nesta manhã tangencia a história, pedimos ao Senhor que assim seja, por meio da reflexão da Tua Palavra, e que ela possa nos garantir não só o conhecimento necessário, mas também possa mudar a nossa postura, a nossa maneira de agir nesta geração corrompida e perversa. Abençoa-nos, Pai, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Dr. Martyn Lloyd-Jones, numa preleção que ele fez por ocasião da Reforma Protestante, ali na Capela de Westminster, um lugar significativo para nós, em termos de história, ele disse que não conseguia entender a igreja da sua época,
E isso ele está se referindo a uma igreja na década de 60 do século passado. Eu não consigo entender a igreja da nossa época, por uma razão simples. Porque em nossos dias, muitas pessoas surgem e dizem, nós precisamos olhar para frente. Mas quando nós voltamos o nosso olhar para as Escrituras nos dizem, vocês precisam olhar para trás. O mundo diz, nós precisamos avançar e olhar para o futuro e buscar coisas novas, e buscar grandes coisas, e buscar novos métodos, novas maneiras de fazer. As Escrituras nos dizem, voltem para trás, olhem para trás, fixe os seus olhos naquilo que foi dito lá atrás, naquilo que foi feito lá atrás, naquilo que Deus realizou lá no passado. Quando Lloyd Jones diz isso, ele quer que nós entendamos algumas verdades que foram transmitidas nesse texto. Primeiro, que os louvores, os feitos, os mandamentos de Deus não existem por acaso, mas existem primeiro para fortalecer a nossa fé, para colocar em perspectiva a realidade que está ao nosso redor, e em terceiro lugar, para nos auxiliar a compreender o nosso tempo, e no nosso tempo agir de maneira coerente e adequada, a fim de que o testemunho do Evangelho sempre prevaleça. Mas a igreja contemporânea tem mais abraçado o futuro, os projetos que ainda virão, tem mais buscado os métodos do que realmente se fortalecido na palavra e no que ela nos ensina. E talvez por essa razão é que nós, de maneira geral, temos não só pouca disposição de conhecer a história da igreja, como consideramos isso desnecessário, porque o que eles fizeram no passado e ficou no passado. Só que eu quero lembrar a você um detalhe. O período que nós vivemos nesta terra, nesta condição caída, é muito mais do que simplesmente a nossa história individual, é muito mais do que a história da IPPI, é muito mais do que a história da Igreja Presbiteriana do Brasil. Porque o que nós vivemos pode ser determinado numa só expressão: história da redenção. Basicamente, nós pegamos a história humana e dividimos no período pré-histórico, depois o período antigo, médio, moderno e contemporâneo. Na perspectiva do céu, na perspectiva do reino, é um só contexto, é uma só perspectiva, a história da redenção. E a história da redenção é sobre Cristo. Mais propriamente, a história da redenção é o que Deus fez e está fazendo para a salvação de todo aquele que crê nele por meio de Jesus. Em resumo, o que nós vivenciamos hoje está conectado com o que os nossos irmãos vivenciaram no passado, e com aquilo que será vivenciado com a geração que nos sucederá até a volta de Cristo. Por que isso é importante para nós? Nós estamos conectados à nossa história e dependemos dela, se nós realmente queremos viver segundo a instrução da palavra, crendo, temendo e confiando, evitando assim também os erros cometidos no passado, para que nós sejamos eficazes no cumprimento da missão, porque esse é o ponto significativo de toda a história da redenção para mim e para você. Nós só estamos aqui porque foi delegado a nós, enquanto igreja, o privilégio, bem como o dever, de proclamar ao mundo os poderosos feitos do Senhor. Não será o mundo, não serão as instituições, as ONGs, que vão proclamar o Evangelho, mas é a igreja do Senhor. Por isso, quando nós olhamos para a história de homens como John Knox, e pensamos a perspectiva da reforma protestante,
nós precisamos, por um instante, afastar-nos do pensamento secular, aquele pensamento que nos é passado muitas vezes dentro da sala de aula. Você que já passou aí pelo ensino médio, pelo ensino fundamental 2 e pelo médio, você estudou a Reforma Protestante sob a perspectiva de uma sociologia marxista, com toda uma crítica, sem contudo considerar um fato. A Reforma Protestante foi um dos maiores atos de avivamento da história da Igreja. Foi o mover do Espírito Santo sobre a vida de homens e mulheres, que os libertou da cegueira de uma doutrina morta, da cegueira da idolatria e de tantos outros pecados que graçavam sobre a Igreja de Cristo. Hoje nós temos os nossos próprios pecados para lidar. E talvez a reforma nos seja uma partida, um ponto de partida para a nossa reflexão e para a nossa análise crítica do que nós temos vivido hoje. Bom, eu gostaria então de começar a nossa caminhada aqui, e eu queria considerar, ou dividir, melhor dizendo, a nossa caminhada em 3 partes. A primeira parte eu quero apresentar um esboço histórico de John Knox, e na segunda parte nós vamos falar sobre as implicações disso para a igreja, e a terceira parte nós vamos falar sobre as implicações disso para a missão. Porque se nós estamos falando de história da redenção, igreja e missão são aspectos com os quais eu e você temos que lidar de maneira mais pronta. Então eu quero começar do começo. Nosso irmão nasceu nesse mundo, e o seu nascimento ocorreu em 1514. Nota de rodapé, 1514 é uma data que muitos historiadores têm aceito como comum, principalmente os biógrafos mais modernos. Biógrafos mais antigos têm dificuldade de aceitar essa data e propõem uma data bem anterior a essa. Mas como nós estamos tratando aqui sobre a história de um modo geral, fique com a data de 1514, que é a mais aceita. John Knox nasceu numa família simples de agricultores escoceses. É bom que se diga, ele nasceu na Escócia, tá, gente? Ele é um escocês. E ele nasceu numa família simples, humilde, de gente trabalhadora. Ao contrário de João Calvino, que nasce num contexto de relativa bonança, de relativa situação financeira e econômica, por que não dizer política e social abastarda, John Knox não. Ele nasceu numa família comum. Ainda que alguns autores digam que a sua mãe pertencia a um dos clãs mais importantes da Escócia, o seu pai era simplesmente um trabalhador braçal. E a história desse homem é envolvida por uma névoa, como muitos líderes do passado. Nós sabemos pouco acerca da sua infância, nós sabemos pouco acerca do seu crescimento, pouquíssimas informações existem a respeito. Mas considerando o momento histórico que ele nasce, muito possivelmente John Knox, já desde pequeno, ele começa a ser conduzido dentro de uma perspectiva. Ou seja, se você não nasceu dentro da aristocracia escocesa, você está debaixo de alguma espécie de feudalismo. Você está debaixo do poder de algum membro da nobreza, você trabalha para algum deles. Ou você ascende. E naquele tempo a ascensão social se dava por duas vias. Ou você entrava para o exército, se tornava soldado, e crescia em termos de patente, ou você entrava para o serviço da igreja. John Knox foi conduzido para isso. E ele dá início aos seus estudos. E aí outro debate entre os historiadores, onde John Knox estudou. Bom, não há, por assim dizer, uma concordância entre todos, mas que ele teria assistido na escola
de gramática da sua cidade e, posteriormente, ingressado na escola da Universidade de St. Andrews, para ali dar prosseguimento à sua preparação para o sacerdócio. E é curioso a gente falar sobre isso, porque ele não cola grau. Você tem Lutero, que é considerado doutor em teologia, você tem Calvino, que tem os seus graus dentro da teologia e do direito, mas você tem aqui um homem simples, que ascendeu de uma família simples e que simplesmente tinha como intenção se tornar um sacerdote para ter um trabalho, uma função, um ganha-pão. Pois bem, ele completa os seus créditos necessários para o sacerdócio e em 1535 ele é ordenado. Mas veja como são as coisas. Ele é ordenado a sacerdote, mas ele não trabalha como sacerdote, ele não vai pastorear uma igreja, ele não vai cuidar de um rebanho, mas ele é colocado num trabalho burocrático. Ele funciona ali durante vários anos como uma espécie de escrivão cartorário, fazendo as anotações para o episcopado da cidade de Edimburgo. Ali também ele consegue o contato com alguns membros da nobreza da Escócia, e ele começa a tutelar os filhos desses nobres. Então, durante muitos anos, de 1535 até 1546, início de 47, ele está, de alguma forma, trabalhando junto a nobres escoceses, educando seus filhos, ensinando seus filhos a língua, questões básicas de matemática, de ciências e assim por diante. Um professor. Mas as coisas começam a mudar na vida de John Knox, quando surge ali na Escócia um homem de Deus, alguém que foi enviado pelo próprio Senhor para aquele lugar com um único propósito: desafiar o pensamento religioso da época com a mensagem do Evangelho da graça de Deus. O nome desse personagem é George Wishart. Pouquíssimo nós temos na nossa língua a respeito desse servo de Deus. Mas se você procurar ali na sua biblioteca, atrás aqui, tem um livretozinho a respeito dele e eu recomendo a leitura. Ele era um escocês de nascimento nobre e, portanto, ele teve a oportunidade de estudar não só na Escócia e na Inglaterra, mas ele também teve a oportunidade de passear pela Europa continental, e nesta caminhada pela Europa em seus estudos, ele conhece não só a fé reformada, como teria tido também contato com João Calvino em Genebra, e ele volta para a Escócia imbuído de anunciar o Evangelho na Escócia. E alguns dos seus discípulos são pessoas ligadas a John Knox, e esses discípulos começam a compartilhar a palavra de Deus com Knox, e Knox vai ouvir Wishart, e ali algo acontece. O Espírito Santo vem sobre John Knox, abre os seus olhos, e ele se converte ao Senhor. Ele abre o seu coração a Cristo, ele entende a verdade do Evangelho, e aquilo se torna algo tremendo na sua vida. E a partir de então, ele está ao lado de Wishart, nesse processo de pregação do Evangelho. Só que não como pregador, como guarda-costas. Ele não está ali para pregar o Evangelho, ele está ali para defender a vida do pregador. Bom, mas Deus tem os seus caminhos. O grande pregador foi preso. Wishart foi levado aos tribunais eclesiásticos da época. E o famigerado cardeal Beaton condena Wishart a ser morto, queimado vivo.
Os escoceses odiavam o cardeal mais do que odiavam a Inglaterra. Eles viam o cardeal como um símbolo da maldade, da perversidade, da ignorância. Mas o seu poder era tão elevado dentro da Escócia que nada fizeram. Wishart foi morto, queimado vivo. Porém, algumas coisas aconteceram a partir dali. E uma delas foi que os nobres que já estavam, já tinham acolhido no seu coração a fé reformada, se dispuseram a algo. E eles invadem o castelo de St. Andrews, onde o cardeal residia. E naquela invasão, eles prendem e matam o cardeal. E ali se dá um processo de rebelião, que seria um dos momentos mais tensos daqueles primeiros passos de John Knox. Tensos porque agora aqueles que lhe prestavam apoio financeiro e a quem ele tinha se ligado pela fé, estavam revoltosos no castelo, sendo constantemente atacados e tendo que responder aos ataques tanto do exército escocês quanto do exército francês. Naquele período de tempo, havia uma relação muito próxima entre a coroa francesa e a coroa escocesa. Sabe aquele conceito, o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Lembra da história? A França e a Inglaterra nunca se entenderam, e nesse período em que Henrique VIII estava no trono, a coisa estava pior ainda. As coisas estão acontecendo, e a Escócia faz aliança com a França. Poucos anos depois, a princesa Maria Stuart iria para a França para se casar com o Delfim Francisco II. Nesse processo todo, com a morte do cardeal, a França se viu obrigada a auxiliar de alguma forma a Escócia para que o movimento de reforma não progredisse. Voltemos então aqui para Knox. Diante daquele fato, seus amigos e apoiadores estando no castelo, ele se junta a eles. E se junta a eles para ser o capelão. E o que acontece? O que capelão faz? Dentre outras coisas, ele prega. Knox nunca tinha pregado na vida. E foi ali, em meio a todas aquelas situações, medos, preocupações, que esse homem se coloca diante daqueles que estavam ali e prega um sermão que não foi nem de 30 nem de 40 minutos, extrapolou 1 hora, no qual ele chama aqueles revoltosos ali, aquelas pessoas ali, a confiarem no Senhor, a dependerem do Senhor, a colocarem diante do Senhor a sua vida, a sua espada, para lutar pela causa do Evangelho. Eu acredito que nós não somos tão belicosos assim, né? Eu acredito que nós entramos numa fase da fé cristã de muita tranquilidade, para não dizer passividade. Ouvimos discursos como esses e achamos que não passa de um exagero, de um extremismo. E aí a gente se esquece que para que nós tivéssemos hoje não só a liberdade de culto, mas a possibilidade de crer no Evangelho puro e simples, pessoas tiveram que pegar na espada. Bom, mas quem pode fazer uma turma diante de exércitos? Pouco. E o resultado é que, num dado momento de todo aquele cerco, os revoltosos tiveram que ceder. E aí, os franceses,
que foram responsáveis por aquela tomada têm que tomar providências. E você sabe como é que funciona providências. O que nós fazemos com os nobres? Exilamos. O que nós fazemos com as pessoas comuns? Temos trabalho para ele. Trabalho é uma forma de dizer escravidão na galé. É exatamente isso que aconteceu com John Knox e outros que estavam com ele ali e que não tinham nascimento nobre. Foram remar as galés francesas. E durante o período de 2 anos, entre 1547 e 1549, o nosso irmão John Knox está preso ao remo, juntamente com outros presos políticos, prisioneiros de guerra e assim por diante. E ali naquele navio em especial, onde ele permaneceu preso, ele teve a oportunidade de conhecer pessoas de vários lugares do mundo. Você pensa que a Escócia, naquele tempo, era um país que estava extremamente afastado de tudo e de todos. É o extremo da Ilha Britânica, o norte da Ilha Britânica, e o escocês era conhecido naquela época como um povo bruto, bem diferente da civilização da Europa continental. Agora, aqueles escoceses têm possibilidade de conhecer pessoas de vários lugares do mundo que estavam ali. Dentre eles, alguns turcos muçulmanos. E isso impactou muito John Knox, porque aqueles muçulmanos entendiam de maneira pontual e firme que tudo o que acontecia na vida deles era definido e determinado por Alá, de maneira que ele, enquanto cristão, não podia crer menos do que isso. Portanto, na providência do Senhor, dizia Knox, estar ali tinha um propósito. E durante aqueles 2 anos, Knox caiu nas graças dos seus feitores, o que nos faz lembrar de José no Egito. Sendo um bom prisioneiro, sendo uma pessoa reconhecida por sua disposição ao trabalho, a sua disposição em fazer aquilo que lhe era exigido, John Knox alcançou uma graça e um favor daqueles homens. Ele se correspondia com seus patrícios na Escócia, ele se respondia com pessoas também que estavam exilados na Inglaterra e na França, e ele mantinha essa relação viva. Tanto que, num dado momento, ele recebe um livro sobre justificação pela fé, e esse livro se torna um dos seus motores, no sentido de refletir mais ponderadamente acerca da fé reformada. Em 49, ele deixa as galés. Em 49, um acordo entre a Inglaterra e a França faz com que aqueles prisioneiros sejam libertos, e John Knox é recebido como ministro da igreja anglicana. Aqui um ponto curioso é que ele está debaixo da autoridade de um bispo e debaixo da autoridade de um arcebispo. Você conhece a estrutura episcopal, você tem toda essa hierarquia, e nessa hierarquia John Knox se submete, sem nenhuma dificuldade. Consciente dos seus posicionamentos, ele se submete. Bem diferente de alguns de nós que de vez em quando fica caçando confusão, procurando cabelo em ovo, chifre na cabeça de cavalo, sempre uma treta para entrar, para criar contendas e confusão. Knox pensou acerca da possibilidade de servir o reino, sem criar problemas com ninguém. Ele é enviado para uma igreja numa cidade bem ao norte da Inglaterra, quase divisa com a Escócia, uma cidade que era basicamente uma espécie de posto avançado do exército inglês. Uma cidade conhecida por sua devassidão, uma cidade conhecida por seus pecados, uma cidade conhecida pela brutalidade. Mas o ministério desse homem naquela cidade transforma aquele lugar. E as pessoas são impactadas pelo poder de Deus e pelo evangelho que era pregado. E a despeito de todas as estruturas, Knox cumpria o seu papel pastoral,
e pessoas foram transformadas ali. A cidade foi transformada, a cidade foi alcançada. O problema é que isso incomodou muita gente. Knox foi transferido. E uma vez transferido para a cidade de Newcastle, ele começa o seu ministério ali e novamente o poder de Deus age e as pessoas se convertem e as coisas mudam e a cidade é revigorada. E aí, ele é escolhido pelo conselho de bispos da igreja para se tornar um dos capelães de Eduardo VI, rei da Inglaterra. De maneira que agora ele está pregando às principais autoridades e à nobreza da Inglaterra, bem como ao próprio rei. E nestas pregações, Knox tem a possibilidade de compartilhar a fé com aquelas pessoas. Mas isso incomoda algumas pessoas. E ele é convidado a se tornar bispo, ele rejeita. Ele é convidado a assumir o pastorado fixo de uma das maiores igrejas de Londres, ele recusa. Por quê? Porque ele viu nisso uma artimanha para calá-lo. Mas chega o fatídico ano de 1553. Eduardo VI morre. Ele que era favorável à reforma, agora está morto. Quem assume? Maria I, sua irmã, que entrou para a história com o nome de Maria a Sanguinária. As coisas começam a acontecer de forma terrível naquele país. Pessoas são mortas, inclusive Thomas Cranmer, que pode ser considerado o pai da igreja anglicana, o reformador inglês por excelência. E agora as coisas se complicam e ele tem que fugir para o exílio. E nessa fuga para o exílio, o que acontece é que, em primeiro lugar, ele chega na França. Na França, ele passa cerca de 2 meses até definir a sua direção. Ele vai para Genebra. E ele se encontra naquela cidade, e naquela cidade ele começa o seu ministério junto aos ingleses refugiados, sem contudo ter ainda contato com o pastor da cidade, João Calvino. Ele passa ali alguns meses e é convidado para assumir o pastorado da igreja na Alemanha, uma igreja na cidade de Frankfurt. E ele aceita o convite a despeito de toda a tentativa de dissuadi-lo pelos irmãos ali de Genebra. Foram anos difíceis e ele volta para Genebra. Chegou o ano de 1555. Tem coisas que acontecem com todos os grandes homens de Deus. E uma delas é que algumas coisas pesam ao coração. E no caso de Knox, foi a ausência da sua noiva que ficara na Escócia. O que ele faz? Ele empreende uma viagem em 1555. E ao chegar, para se casar, mas ao chegar na Inglaterra, na Escócia, ele percebe que existe algo acontecendo. Ele percebe que tudo aquilo que foi iniciado lá atrás tinha florescido. E agora ele está com o coração assim: eu caso ou eu trabalho a igreja? Eu caso ou eu dou início à consolidação da reforma? E aí a sogra dele falou: você casa. Sério. Mas ele fez as duas coisas. Ele se casou e começou a viajar por toda a Escócia de maneira clandestina, buscando agremiar apoiadores, ajudadores, pessoas que iriam realmente entrar com ele nessa luta. E ele começa a pregar, e as suas pregações alcançam muitas pessoas. Ele prega, em primeiro momento, de maneira clandestina, mas depois disso não tem jeito, porque as multidões vêm ouvi-lo. Até que em 1556, essas pregações já são públicas. Ele lota as igrejas.
As pessoas vêm às praças. Ele ministra a ceia do Senhor, como nós acabamos de fazer, uma forma contrária a tudo aquilo que a igreja fazia na época. Resultado, os bispos escoceses o convocam para o concílio, onde ele haveria de ser julgado por heresia, na cidade de Edimburgo. E ele aparece, mas ele não aparece sozinho. Uma multidão vem com ele. E naquela multidão, os bispos ficam apavorados e somem, fogem. E John Knox, que não era bobo, tem a sua maior audiência, a quem ele compartilha o evangelho por 2 horas. E o povo é enchido pelo poder de Deus, é fortalecido pela graça do Senhor, e nessa viagem alguns contatos são feitos, e por causa desta viagem, John Knox escreve uma carta. Essa carta, ela tem como objetivo aconselhar os crentes escoceses como agir em relação à igreja, principalmente onde ela ainda não havia sido reformada. E John Knox sugere, sabe o quê? Em primeiro lugar, faça o culto doméstico. Diariamente, você com a sua família, culto doméstico. Segundo lugar, reúna as pessoas mais próximas a vocês e faça um estudo bíblico. E se vocês tiverem dúvidas, anotem à parte, para quando vocês estiverem com algum pregador, ou com alguém que tenha melhor conhecimento do Evangelho, vocês perguntem a ele, para que ele lhe explique. E se vocês quiserem escrever uma carta para alguém, também o façam. Como é que é o nome disso? Pequeno grupo, célula. Já parou para pensar nisso? O nosso patriarca espiritual ensinou à igreja da Escócia 2 coisas nesse primeiro momento: devoção familiar e pequenos grupos de estudo da palavra. Você já ouviu dizer que os puritanos ingleses é uma redundância, tá? Os puritanos ingleses insistiam na devocional familiar. Sabe com quem eles aprenderam? John Knox. Alguns autores dizem que essa foi a mais importante obra que favoreceu não só uma piedade poderosa na Escócia, como também favoreceu a reforma que viria a posteriori. Esse texto está traduzido. Você encontra na Amazon Kindle, esse texto é em e-book, chama-se Perseverando na Palavra. O prefácio é meu, tá? Posso fazer merchan, né? Depois você vai lá, dá uma olhadinha. Mas veja, ele tem que voltar para Genebra. As coisas se complicam, ele precisa voltar para Genebra, e ele tem a consciência que, a despeito de todo o esforço, não foi bem sucedido, ou melhor, a Escócia não estava pronta ainda para a reforma. 1556, ele retorna para Genebra, volta ao pastoreio da igreja inglesa, mas ele não está parado, ele está ativo. E aí, nessas comunicações com a Escócia, ele recebe vários apelos dos membros da nobreza que haviam sido alcançados por sua pregação. Volta para a Escócia, volta para a Escócia, volta para a Escócia. E contrariando até João Calvino, ele fala assim: eu vou voltar. E é 1559 que ele retorna. Nesse retorno, muitas coisas acontecem. Mas a principal que eu quero que você tenha na sua mente é que ele chega no dia 2 de maio de 1559, na cidade de Edimburgo. E estava acontecendo ali um concílio de bispos, onde 2 pregadores escoceses estavam sendo julgados e seriam condenados à morte. Até que chega ao ouvido dos bispos:
Knox está na cidade. Todos correm para ver o grande pregador. E aquilo ali foi o estupim para a deflagração da consolidação da reforma. Por quê? Porque os nobres se juntaram como um exército para defender a vida daqueles pregadores. A rainha regente Maria de Guise exige dos seus nobres, seus exércitos. E agora você tem de um lado um exército católico e um exército protestante. Algumas batalhas ocorrem. E em meio a essas batalhas, a rainha morre. Não na batalha, mas ela estava enferma e ela morre. De maneira que, em 1560, há um vácuo no governo escocês. Porque a rainha regente morta, a rainha, de fato, na França, quem é que comanda a nação? O parlamento. E o parlamento se reúne e unanimemente aprova a reforma da igreja, exige de Knox e mais 5 outros personagens da história que se assentem para escrever a confissão de fé para aquela nova igreja. A confissão de fé é escrita e aprovada pelo parlamento e é apregoada a toda a igreja da Escócia. Pouco depois vem outros tratados para determinar como seria o culto da igreja, como seria a forma de governo da igreja, e é aí que nasce o presbiterianismo. Porque a despeito do modelo de Genebra ser também um modelo presbiterial, conciliar, as dinâmicas adotadas por Knox na Escócia são diferentes. É por esta razão, então, que a igreja da Escócia é chamada de igreja presbiteriana, de quem nós somos descendentes. Bom, a história é longa, mas em 1570, John Knox tem um AVC, ou aquilo que é descrito como um AVC. Por 2 anos ele passa enfrentando as suas dificuldades, até que no dia 7 de novembro, ele prega o seu último sermão perante a igreja escocesa. 9/11/1572, ele prega o seu último sermão. Ele vai para casa. E os próximos dias serão dias de angústia. A doença o cansa e o debilita. Em seu último pedido, ele pede à sua esposa que, assentada ao seu lado, leia o comentário de Calvino à carta aos Efésios, pois ele considerava uma carta de consolo para uma igreja militante. No dia 24 de novembro daquele ano, o Senhor o recolhe. Ele é sepultado numa região próxima à Catedral de St. Giles, em Edimburgo. Se você for lá hoje, vá atrás do templo e procure pela vaga de estacionamento 23. E você vai encontrar lá uma pequena lápide, informando que ali é o lugar onde jaz o corpo desse grande homem. Não um monumento, não um mausoléu, não uma tumba, apenas uma lápide no estacionamento. Por quê? Porque os escoceses aprenderam a odiar Knox. Por quê? Porque os seus adversários levaram o povo escocês a reconhecê-lo mais como persona non grata, expressão que está em voga aí ultimamente, do que como um servo do Senhor. Mas isso fica para um outro momento. O que isso tem a ver conosco? O que Knox tem para nos ensinar da sua história? Em primeiro lugar, ele tem a nos ensinar amor pela igreja.
Você acha que realmente ama a igreja do Senhor? Eu estou a ponto de dizer que a igreja contemporânea não ama a igreja do Senhor. Talvez nós amemos os encontros, talvez nós amemos os eventos, talvez nós amemos tantas outras coisas que estão ligadas de maneira, por dizer, subsidiária à igreja, mas nós não amamos a igreja. Talvez nós nos conformemos a algumas questões apenas por comodidade, mas nós não temos o apreço que este grande servo do Senhor do passado teve. Em primeiro lugar, Knox reconhecia que a igreja do Senhor era o resultado da eterna eleição de Deus de um povo. Ainda em Genebra, ele escreve um livro intitulado Predestinação, que pela misericórdia do Senhor foi traduzido para o português e é publicada pela Thomas Nelson no Brasil. É um livro espetacular e eu recomendo a sua leitura. E ao entender que a igreja estava nos eternos planos de Deus, Knox não fica com esse debate desnecessário entre a distinção da igreja como organismo e a igreja como organização. A igreja como videira ou a igreja como treliça. Queridos, nós, enquanto povo de Deus, temos que aprender a amar a igreja no seu todo. E amar a igreja no seu todo é amar a videira e amar a treliça. É amar o organismo e amar a organização. A organização às vezes é chata, a organização às vezes é burocrática, a organização às vezes nos incomoda, mas faz parte. Afinal de contas, sua esposa não ama só as suas qualidades. Ela ama você como todo. E nem sempre ela está feliz com a sua falta de qualidade. Nem sempre ela está feliz com os seus erros e vacilos. O problema é que no nosso tempo nós temos tido a falsa ideia que nós podemos amar a Cristo e não amar a sua igreja. Na Confissão Escocesa, passei, por favor, que não perdeu o contato aqui. Na Confissão Escocesa, Knox diz o seguinte: cremos com maior segurança que Deus preservou e instruiu, multiplicou, honrou, adornou, vocacionou da morte para a vida a sua igreja em todas as épocas, desde Adão. Sabe aquela conversa que teve aí, aquela treta que teve aí algum tempo atrás, se todo crente é pentecostal, ou se não é pentecostal? Alguém viu isso? Knox está muito à frente desse tempo, ele está dizendo, a igreja existe desde o Éden. E é Deus o responsável por cuidar, nutrir, proteger e assim por diante. Honrar a sua igreja. Queridos, nós não podemos dizer algo assim se nós realmente não reconhecemos que a igreja é do Senhor e a igreja opera no poder do Senhor. Mas Knox vai além e ele diz que esta igreja é católica, ou seja, universal, porque compreende os escolhidos de todos os tempos, de todos os reinos, nações, línguas, ou dos judeus ou dos gentios, que têm comunhão e associação com Deus e Pai e com seu Filho Jesus Cristo, pela santificação do Espírito. Na mente de Knox, a igreja do Senhor é uma igreja que está unida ao Deus Trino, e esta união é percebida pela santificação. Amar a igreja deve significar para mim e para você ter responsabilidade com a sua vida de santidade. A santificação da igreja, ela não é inicialmente comunitária.
vindo de baixo para cima, de cima para baixo. Mas ela é inicialmente pessoal. Por isso, Knox disse que, com toda a ousadia, é uma blasfêmia dizer que Cristo habita no coração daqueles em que não há um espírito de santificação. Você ama a igreja do Senhor? Se você ama a igreja do Senhor, é porque você foi eleito antes da fundação do mundo para ser de Deus. E Ele que te elegeu antes da fundação do mundo, te elegeu para ser santo e irrepreensível perante Ele em amor. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Mas veja, Knox vai dizer mais acerca da igreja. Ele diz o seguinte: o apóstolo Paulo chamou a congregação de corpo de Cristo, do qual cada um de nós é membro. Ele ensina que nenhum membro é suficiente para sustentar e alimentar a si mesmo, sem a ajuda e suporte dos outros. Igreja é um corpo, do qual eu e você somos apenas uma parte. Não existe algo do tipo autoedificação. A edificação cristã, ela é mútua. A edificação cristã, ela é coletiva. A edificação cristã acontece num ajuntamento para o culto público, no ajuntamento para o pequeno grupo, no ajuntamento para compartilhar as coisas da vida. A dinâmica cristã exige de nós não só uma vida de santificação, mas uma vida de edificação mútua. E como que essa edificação mútua ocorre? Através de dons e talentos sendo colocados a serviço do Senhor na vida de nossos irmãos. Nós não amamos a igreja como deveríamos, porque não só muitas vezes não estamos preocupados com a sua santificação, como também não estamos preocupados no seu serviço. É ótimo nós chegarmos aqui, termos o ministério de música ensaiado, o pastor preparado para pregar, toda a estrutura funcional. Mas você já parou para pensar a que preço? Mais do que isso, você já parou para pensar como você pode ajudar nisso? E convenhamos, irmãos, muitas vezes, alguns de nós têm sido pedra de tropeço nisso. O que o nosso irmão escocês nos ensina é que se nós queremos realmente, usando uma palavra bem conhecida no nosso tempo, se nós queremos ser relevantes no nosso contexto, como igreja, como povo do Senhor, precisamos amar a igreja que Cristo comprou com o seu sangue na cruz do Calvário. Como fazemos isso? Vivendo uma vida santa e estando dispostos ao serviço cristão. Ainda que isso nos custe muitas coisas. Ainda que isso nos custe o final de semana. Ainda que isso nos custe perder até alguns relacionamentos. É algo que nós precisamos refletir nesses dias. Mas como eu disse, em terceiro lugar, Knox nos ensina amor pela missão. Qual é a missão da igreja? Essa talvez seja a grande pergunta a ser respondida por nós. Pessoalmente, eu creio que a missão da igreja é pregar o Evangelho de Cristo. A missão da igreja é pregar o Evangelho de Cristo. O reino quem estabelece não sou eu nem você, é o próprio Rei.
O reino quem estabelece não são os nossos esforços, é o Rei. Na medida que eu e você pregamos o Evangelho, existem possibilidades. Existem possibilidades de abrirmos escolas, orfanatos, hospitais. Mas isso é periférico no que diz respeito à missão. Recebemos uma gama de informações em que nos fez pensar que a igreja faz missão quando ela faz ação social. Ação social, as Escrituras chamam de atos de misericórdia, e a igreja deve executá-los. Não por amor ao homem, mas por amor a Deus. Porque nós vemos no nosso próximo a imagem e semelhança de Deus, e nós honramos a Deus quando cuidamos da sua imagem na vida das pessoas. Mas isso não é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é quando eu e você verdadeiramente verbalizamos a palavra que um dia nos foi dada pelo próprio Cristo. Quando nós, repetindo o Senhor Jesus e os apóstolos, dizemos: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Como que Knox tinha amor pela missão? No seu exílio, ele não se preocupou em cuidar da sua própria vida e deixar as coisas acontecendo. Ele foi para onde a necessidade o exigia. Primeiro Genebra, depois Frankfurt, volta para Genebra, depois ele vai para a Escócia e assim por diante. Só que em todo o processo inicial, muitas situações aconteceram. Nesse período de 1550 até 1557, Genebra enviou missionários para vários lugares do mundo. Há registro de mais de 150 missionários só para a França, sem falar nos missionários que Calvino enviou junto com a igreja de Genebra para a França Antártica, aqui na Guanabara, no Rio de Janeiro. Mas eles tinham outras ambições. E numa dessas era que fossem enviados missionários para a Irlanda. E quem foi o missionário pretendido? John Knox. É significativo, quando a gente olha para a história da igreja na Escócia, que quando a reforma estava estabelecida ali, eles enviam missionários para a Irlanda. E quando há aquela migração para os Estados Unidos, para o que hoje é os Estados Unidos, os principais focos de envio de missionários para as 13 colônias, Escócia e Irlanda. Ele amava missões, ao ponto de dizer: sinto gemer e chorar, querendo que Cristo Jesus seja abertamente pregado em minha terra natal, ainda que isso seja para a perda de minha própria desditosa vida. Se você não sabia, existe essa palavra, desditosa. Eu quero pregar o Evangelho, custe o que custar. Eu quero anunciar a palavra do Senhor, não importa onde, não importa como, eu quero anunciar a palavra do Senhor. Queridos, isso tem sido parte da nossa experiência pessoal? Uma voz satânica e diabólica ecoou na igreja há algum tempo atrás. Aliás, já vem ecoando há algum tempo, porque essa fala é atribuída a tantas pessoas da antiguidade, mais precisamente atribuída a São Francisco de Assis, quando ele diz assim: prega o Evangelho, se necessário, use palavras. Queridos, isso é a voz do diabo.
Não importa quem disse. Porque a palavra do Senhor nos chama claramente: prega, insta, seja oportuno, quer não. Ide pregai o evangelho, ide fazer discípulos. Vocês serão testemunhas. Você já viu testemunha calada? Só nesses processos doidos que acontecem no Brasil, né? Testemunha calada não serve para nada, a não ser fazer raiva no juiz. Nesse caso, nós estamos falando do Supremo Juiz, que, como nos lembra Tiago, está às portas. Knox, quando escreve a Confissão de Fé Escocesa, na minha leitura, ele escreve um documento missiológico. Porque ele começa, na abertura desta obra de teologia, utilizando Mateus 24:14. Está lembrado o que está lá? E será pregado este evangelho do reino a todas as nações para testemunho. Então virá o fim. Como é que ela termina? Ela termina com uma oração. E é justamente essa que está projetada aí. Você pode ler junto comigo? 1, 2, 3 e... Levanta-te e sejam confundidos, fujam da tua presença, dá força aos teus servos, amém. Queridos, amor por missões nos leva à oração pelas nações. Amor por missões nos leva a contribuir com missões. Mas amor a missões nos transforma em missionários, para que nós cumpramos o mandato de Cristo, onde quer que estivermos. O Senhor Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. E uma vez que ele nos fez filhos, ele também nos torna missionários. Ou como diria Spurgeon, o príncipe dos pregadores, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. John Knox não foi perfeito, como eu e você não somos, mas ele amava a obra missionária e ele estava disposto a tudo para levar a termo esta obra. Se você parar por um instante, você entenderá que quando eu e você nos reunimos aqui nesta manhã, nós somos, de alguma maneira, o fruto tardio da obra desse homem. Nós somos a resposta tardia a esta oração. Que as nações se apeguem ao verdadeiro conhecimento de Ti. Queridos, não é sobre história da igreja, é sobre a história da redenção. Não é sobre a história do presbiterianismo, é sobre a história daquilo que Deus fez e está fazendo para a salvação de um povo exclusivamente seu e zeloso de boas obras. Não é sobre a história da igreja, é sobre a maravilhosa redenção conquistada por Cristo na cruz do Calvário. É isso que nós somos chamados a contar às futuras gerações,
para que quando nós passarmos, elas possam anunciar com ousadia o Evangelho que uma vez por todas foi entregue aos santos. Vamos orar? Deus querido, como somos pequenos diante de tamanha glória que encontramos no Teu Evangelho. Como somos pequenos, ó Pai, diante da obra que o Senhor nos confiou. Como podemos nós levar a termo o nosso chamado, se não pelo Senhor? Como poderemos nós, ó Deus, de fato, sermos testemunhas adequadas deste Evangelho, se este mesmo Evangelho não impactar profundamente os nossos corações, se o nosso senso, ó Deus, de justiça próprio não for destruído pela cruz? Como podemos, ó Deus, de fato, abrir os nossos lábios e proclamar os Teus poderosos feitos, se muitas vezes nós os negligenciamos em nossa própria vida? Por isso, ó Deus, nessa manhã, com meus irmãos, eu me uno em oração, para pedir ao Senhor, tenha misericórdia de nós, e santifica-nos, purifica-nos de nossos pecados. Sim, ó Deus, o Senhor já nos lavou em Cristo, mas é necessário, ó Deus, que nós reconheçamos diante do Senhor o quanto temos falhado e quanto poderíamos fazer se verdadeiramente amássemos o Senhor de maneira digna, de maneira honesta e sincera. Santifica-nos, Deus. E como disse o profeta no passado, faz de novo. Faz de novo, ó Deus, e agora através de nós que aqui estamos. Faz de novo, ó Deus, e que a obra do Senhor seja de fato realizada através do Teu povo aqui nesta terra. De uma forma própria, ó Deus, nós oramos pelo povo desta igreja, pela congregação da IPPI, que o Senhor use, ó Deus, esses irmãos, para que onde quer que eles estejam, eles sejam porta-vozes do Senhor, que eles não temam a homens, que eles não temam a espada, que eles não temam, ó Deus, qualquer obra que se levante contra eles, mas que eles confiem plenamente no poder de Cristo, aquele que venceu e vencerá para todo sempre. E que, ó Deus, essa igreja tenha a autoridade do Senhor para proclamar essas verdades. Abençoe, ó Deus, seus presbíteros, tantos os docentes quanto os regentes. Abençoe seus diáconos, abençoe, ó Deus, toda a liderança instituída, conceda, ó Deus, graça ao Teu povo, e que de maneira sábia e habilidosa, eles possam proclamar o Evangelho a esta geração. Nós choramos, ó Deus, agradecidos pela vida desta igreja, pela vida de cada irmão, em nome de Jesus, amém. Que Deus os abençoe. Pastor Marcos.